LQNos, começando então a nossa retrospectiva do ano aqui. Em janeiro nós conhecemos quadrinhos que nós continuaríamos falando deles ao longo do ano inteiro. E para começar, nada melhor do que eu trazer para vocês aqui um destaque do mês, Colatino Caça-Tretas. Em janeiro a gente leu o momento que viria a ser indicado como um dos momentos mais inesperados para o troféu LQN. E para quem não conhece, Colatino Caça-Tretas é a história de um valentão, um briguento, né, que percorre aí o sertão nordestino, que viaja de cidade em cidade com o objetivo de derrotar os 100 homens mais fortes do sertão. No momento em que a gente conhece a história, ele vem aí da vitória de número 99, e o Colatino em si, cara, é um personagem muito fodão. Ele é aquele clássico cara silencioso, misterioso, ninguém sabe direito qual a verdadeira habilidade dele, e justamente nesse capítulo que a gente leu em janeiro, a gente descobre um plot twist que deixa a história muito mais incrível, e a gente está nessa tensão até hoje. Na linha dos shonens, a gente leu também o primeiro capítulo de Florence. E galera, vale o destaque aqui porque Florence é um quadrinho que faz algo que eu tenho certeza que muitos de vocês, autores da comunidade, já pensaram. Vocês sabem que todo shonen tenta transformar algum arquétipo, alguma profissão, alguma característica em algo aventuresco, em algo incrível. Assim como a gente já viu, por exemplo, com magos, piratas, ninjas, super-heróis clássicos e tal, Florence faz isso com pintores, cara. Justamente ali os pintores da era renascentista, tá ligado? O protagonista se chama Vinci, vocês já sabem em quem ele se inspira. E logo no primeiro capítulo a gente encontra uma organização dos pintores mais poderosos desse mundo. Pintores esses que o Vinci está procurando. Ao longo do ano inteiro a gente ficou esperando mais capítulos, eles vieram a sair agora no final. E eu já até falei para o Café, o autor do quadrinho, que a gente espera muito que em 26 tenham mais capítulos para rechear a história de Florence ainda mais. Saindo um pouco dos shonens, ainda em janeiro, a gente leu um one-shot do coletivo Cachimbal. Esse totalmente fora da caixa, galera. Não à toa, eu tô trazendo como um destaque aqui, chamado Fairog Sonha o Mundo. Imagina o começo do universo, uma história bem mitológica, assim, bem etérea mesmo, parece até que você está num sonho. E o Fairog, ele é uma entidade que está ali conhecendo os limites de por onde ele viaja, quem ele conhece e tudo que ele faz. Então vamos dizer que ele conhece os primeiros seres vivos, as primeiras características mundanas, as primeiras características humanas de guerra, de festa, de dor, de conquista, né, de glória. E enquanto ele conhece cada uma dessas perspectivas, ele tem uma própria resolução. No final dessa viagem dele, vamos dizer assim, que ele se lembra quem ele é, e só isso vale a história inteira, você precisa conhecer. Fevereiro, olha, fevereiro também foi um mês em que nós conhecemos histórias que viriam a nos acompanhar pelo resto do ano, como por exemplo Taiko. Taiko é um quadrinho absurdamente bem desenhado, que também retrata algo que eu tenho certeza que muitos já pensaram e traz isso de uma forma muito legal. O que é essa característica principal? São deuses da mitologia grega, né? Poderes, simbologias, curiosidades, referências, e é uma história sobre dois irmãos que herdam poderes de seres que batalharam uma luta de milhões de anos atrás que decidiu o futuro da humanidade. O que acontece é que essa guerra está prestes a acontecer novamente. E esses dois meninos precisam ser preparados, precisam ser treinados para quando ela efetivamente começar. A gente acompanhou um pouco desse treinamento inicial e eu espero muito ler mais em 2026. Conhecemos também um quadrinho chamado Slave. Esse quadrinho ele tem uma estética muito rara, pelo menos ao longo da nossa história na LQN nós lemos poucos quadrinhos assim, que é uma estética bem realistona, né? Um detalhamento muito grande nas expressões, nos personagens, até algumas figuras que existiram mesmo na história da humanidade aparecem nesse quadrinho. Esse quadrinho está ali no período do Japão feudal, vamos dizer assim, então a gente conhece grandes conquistadores, a gente conhece figuras interessantes e personagens originais da história, que é para mim o grande trunfo, né? O próprio protagonista da história, para mim é o grande trunfo de Slave. Foi o mês também que nós começamos a aventura que veio a marcar o nosso ano, uma aventura que a galera fala que parece que você está jogando um videogame, parece que você está jogando uma daquelas aventuras cinemáticas, parece que você está jogando Tomb Raider. Qual quadrinho? Vocês já sabem, Inóspito. É a história do Jonathan, e ele é um cara que tem uma vida acadêmica, um universitário, e ele tem um sonho de conhecer um continente que nesse mundo é um continente inexplorado, um continente que ninguém tem informações sobre o que realmente tem lá. Surge a oportunidade, meio a contragosto ali da academia, ele se embrenha nessa aventura
E, cara, realmente cada capítulo entrega o que você está procurando, cara. Entrega muita aventura, cenários incríveis, situações de perigo extremo. Ele se ferra muito e não à toa também ele foi indicado ao troféu LQM. Olha, galera, março também foi um mês recheado de emoções e eu trago a primeira para vocês aqui, não tem jeito, cara, foi Irmãos Carranca. Pra galera que conhece aí o canal Brush Rush, esse era um quadrinho já muito esperado, há muito tempo planejado, muito tempo sonhado, e o que a gente leu foi realmente a realização desse sonho, né? Então é uma história fechada, um quadrinho incrível sobre dois irmãos, que tem até a estética ali das carrancas, né? Para quem não conhece, é aquela figura que fica na frente das traineiras, né? Os barquinhos pesqueiros aí, assombrando monstros marinhos, entidades marinhas aí que venham a causar algum mal para os pescadores. E esses irmãos, na verdade, eles só querem pescar o maior peixe possível, sempre uma competição entre eles. E aquele lance, para você contar uma história simples, você precisa ter uma narrativa muito apurada, e é o que esse one shot traz. Começo, meio e fim, fantástico. A relação entre os irmãos é incrível, você só fica querendo conhecer mais sobre eles, e a conclusão vale muito. Eu apresentei esse quadrinho pro meu pai, que é um pescador, e ele amou. Foi o mês também que nós conhecemos Eu Não Tô Afim do Mocinho. Mais um quadrinho que a gente veio a falar ao longo do ano inteiro. Esse quadrinho pega todos os estereótipos de filmes da Sessão da Tarde, aqueles filmes com aquele coleginho onde tem o popular, onde tem a mesa dos nerds, onde tem a pessoa que veio lá do interior para conhecer uma escola nova. Só que ele pega todos esses simbolismos e vira de cabeça para baixo. E quem é responsável por isso é a Kate, a protagonista. Toda vez que surge algum simbolismo desse, ela reverte a história e você fica ali tentando pensar para onde que isso vai. Nós lemos também mais dois quadrinhos que eu quero marcar aqui, que também são muito importantes para a comunidade por conta do gênero que eles representam. É um gênero fantástico, de aventura medieval, muito conectado com RPG. Eu estou falando aqui de Dias Cinzentos, o Dark Fantasy, né? O quadrinho de fantasia sombria mais marcante da nossa comunidade, com certeza, e também Silva o Mago, um quadrinho que a gente vinha querendo ler desde 2024, que traz esse universo fantástico, né, essa fantasia sombria, em formato de tirinhas, muitas vezes com muito humor, mas que vez ou outra você sente que a história pretende se aprofundar. E a gente vê isso até aonde em Dias Cinzentos os quadrinhos têm um crossover muito legal, galera. Eu espero muito ler mais de Dias Cinzentos na comunidade. Essa é uma história que já nos acompanha há muito tempo e ela tem mensagens muito poderosas que o protagonista Kaiser Gate carrega ao longo da história inteira. Ele é um protagonista super durão, super brabo, mas que carrega uma humanidade muito característica. Ele se machuca, ele sofre, ele passa momentos de muita solidão e, eventualmente, onde a gente está na história agora, um ou outro aliado para mostrar que existe sim uma luz no fim do túnel, mesmo num quadrinho de fantasia sombria. Olha Abril, cara. Abril, nós lemos um one shot chamado Tatatataro. De novo, uma história fechada, um shonenzão bem poderoso. E o que tem nessa história? O protagonista está envolvido num jogo muito louco, milenar, onde as cartas do baralho são super poderosas. Os detentores dessas cartas, né, o baralho clássico mesmo, os naipes, ouro, paus... Quais são os naipes? Ouros, paus, espadas e copas. Cada uma dessas cartas representa um tipo de poder específico para o detentor. Ele é um aluno de ensino médio regular, tá, galera? E ele tem uma dessas cartas. É aí então que uma amiga dele descobre toda essa magia por trás e surge um caçador de uma dessas cartas para trocar com ele ali. Até porque é dito que o detentor de todas essas cartas terá poderes aí próximos de Deus. Então, se você ficou curioso aí, esse é um daqueles one-shots que você fica desejando por uma série, você fica querendo mais dele, ou seja, cumpre a função perfeita de um one-shot, fala sério. Foi um mês também que a gente conheceu um quadrinho chamado I Never Forget Your Face, que vem a se tornar depois Eu Jamais Esqueci o Seu Rosto. Uma trama também incrível, né? Onde o nosso protagonista é um trabalhador, é um CLT regular, ele está numa noite numa balada e ele conhece um ricaço muito excêntrico. Eles têm ali um encontro de uma noite só e aí o resto você já sabe, né? É claro que eles se apaixonam, o ricaço some e eles nunca mais se encontram. Foi mês também de I Wanna Be God. Esse one shot tem uma característica especial porque ele é uma homenagem a uma obra chamada I Wanna Be Satan, do mesmo autor, e mostra esse mundo bizarro e fantástico, esse isekai totalmente reimaginado
papo de anos depois da sua versão original. Então isso é uma coisa que eu até sugiro para muitos autores aqui da nossa comunidade, que é você pegar um trabalho seu antigão e trazer uma versão nova mostrando todo o seu potencial, como você o faria anos depois, com muito mais experiência, etc. É um quadrinho de muita aventura, muita porradaria, poderes fantásticos e uma conclusão totalmente inusitada que você precisa conhecer. Foi mês também do primeiro exclusivão LQN da história. E logo com ele, um capítulo inédito de Forma ou Consciência. Forma ou Consciência, com certeza, você já conhece. E nesse capítulo as coisas se aprofundam ainda mais. A gente percebe uma luta fantástica entre a protagonista e um samuraizão brabo, super experiente, onde a protagonista faz uso do seu poder animalesco na forma mais braba possível. É a primeira vez que a gente vê a personagem totalmente transformada daquele jeito e ela simplesmente esmaga esse samuraizão veterano que na sua forma humana ela estava tendo muita dificuldade de lidar. Eu acho esse capítulo fantástico porque ele traz muito da minha reflexão do que o título da obra significa, né? Forma ou Consciência. Quando ela está ali naquela forma animalesca, o que traz ela de volta é justamente lembrar das suas características mais fortes como humana, como mãe em busca da sua filha. E é uma cena muito marcante aqui na nossa comunidade. Olha aí, cara, maio. Maio foi o mês em que nós finalmente acompanhamos o ponto mais marcante da principal obra que a gente leu em 24, Desculpa, Eu Gosto de Você. Todos vocês aí sabem o dilema, né? A Aria é a melhor amiga do Yuri, eles são amigos de infância. Ela se apaixona por ele em dado momento, mas por algum motivo ele não gostaria que ela se apaixonasse por ele. E foi em maio que a gente descobriu o porquê disso tudo. Nós lemos também um quadrinho único chamado Kintsugi, um quadrinho de ficção científica muito interessante, uma história sobre outras dimensões, sobre tempo, onde além da gente mergulhar bem profundo nos dilemas da protagonista, a gente conhece uma visão muito além da compreensão humana de um grupo específico de entidades, de seres, que tenta proteger essa realidade de caçadores implacáveis, de pessoas que têm essa percepção do multiverso e das coisas como elas realmente são. É um quadrinho que está indicado no Troféu LQN, porque é uma trama realmente muito foda, muito marcante, muito inovadora. Lemos também Calístia. Eu não podia deixar de mencionar Calístia aqui, e especificamente em maio, porque foi o mês em que nós lemos um capítulo que marca de forma muito importante essa história. Para quem não conhece, Calístia é o que a gente chama aqui de MMORPG HQ. Sabe quando você jogava lá Tibia, Ragnarok, você formava a sua party, você formava a sua guilda, tinha lá o cavaleiro, o mago, o bruxo, o bardo, o samurai e tudo mais? Então, Calístia é esse RPG, traz todas essas referências, todos esses símbolos de uma forma muito única, muito bem executada, com tudo que tem direito. E nesse capítulo, na minha percepção, a gente vê essa party fechadinha, a gente vê o mentor deles entregando tudo que eles precisam, um item especial para cada um, uma parte muito legal. E daí fica o destaque de Calístia aqui, que também foi indicado ao Troféu LQN. Maravilha, vamos lá, junho. Junho foi um mês em que nós conhecemos grandes marcos aqui do nosso ano, indicados ao Troféu LQN, como, por exemplo, pós-socráticos e pós-traumático. O conhecido agora como pós e pós, né, tem simplesmente uma das premissas mais incríveis que eu me lembro de ver na LQN nos últimos anos. Além de ser um quadrinho absurdamente educativo, o que as secretarias de cultura estão esperando para botar uma grana nesse quadrinho aí? É simplesmente incrível. Pensa aí, pega os filósofos mais incríveis da história da humanidade, transforma eles em alunos, em adolescentes, dentro de uma escola técnica em algum canto aí do Brasil. Os elementos dos grupos, dos clubes, dos grêmios, as aulas de matemática, a sala de informática, os jogos intercolegiais, as viagens de turma. Pensa todo esse contexto e a confusão está formada. Eu particularmente sou fã de quando rolam essas personificações, esses deslocamentos no espaço-tempo que trazem para a nossa cultura. Eu sou muito fã. Foi o mês também que nos aproximamos da conclusão de Contos do Samurai da Montanha, galera. A gente costuma dizer que esse quadrinho é um quadrinho que não tem como você não se emocionar, você não se conectar. E é com toda essa profundidade que o mestre Shin, protagonista da história, a cada capítulo, cada momento que a história se aprofunda em algum dos seus discípulos, que a gente aprende alguma lição valiosa que a gente leva para a vida. Então eu não acho que todo quadrinho tem que ter isso, mas quando tem alguma coisa que você leva para a vida é muito significativo, é muito legal. Então Contos do Samurai da Montanha é um daqueles que você guarda na estante, lembra as passagens e vez ou outra puxa de volta para consultar em algum dilema que você vier a ter aí na tua vida. Foi um mês também que nós conhecemos um quadrinho chamado Memórias de Tinta. Pensa aí aquele tipo de história que surge do nada mesmo, do vazio.
e cria toda uma mitologia própria, seres fantásticos próprios, entidades próprias. E se não fosse só isso, o mundo que tem além desse vazio, que origina todas as coisas, também é um mundo fantástico. O mundo não vem do vazio para o nosso mundo cotidiano, como é o caso de vários, mas ele vai de um vazio para um mundo fantástico, também muito distinto do nosso. Então são dilemas completamente diferentes, completamente diversos no seu ponto de partida e no mundo cotidiano daquele universo. Ó, galera, julho foi um mês que nós conhecemos um quadrinho que marcou a história da nossa comunidade para sempre. Apareceu muito, inclusive. Um quadrinho de um herói clássico. Um quadrinho que tem uma narrativa de heróis clássicos, inclusive. Onde a gente tem uma noção de um pouco de tudo. Uma noção de como funciona aquela sociedade, de forma bem profunda mesmo. A mídia naquela cidade, a imprensa, a política, a população. E, obviamente, uma história de aventura sobre um herói que é um cara normal, um cara comum como todos nós. A gente está falando aqui de Batráquio, um herói brasileiro. O Batráquio é só mais um cara, um CLT, que tem contato com entidades alienígenas que despertam nele poderes advindos de quem? Sapos, é isso mesmo, ele tem poderes de sapo. As histórias que a gente viria a conhecer ao longo do ano estão dentro apenas dos 2 primeiros volumes. A história já conta com mais de 46 volumes e você não pode perder. Destaque aqui também para Doma. Doma é um quadrinho incrível com conceitos de céu e inferno, mais especificamente inferno, onde a gente acompanha o dilema da filha de Lúcifer. Vamos dizer assim, ela é uma entidade sobrenatural que está perdida pela Terra e os príncipes do inferno justamente estão em busca dela porque ela tem poderes que ameaçam até eles próprios. Essa é uma história que tem conceitos bíblicos muito curiosos. Sabe aquela curiosidade da Bíblia que você gostaria de saber? Lá é abordado de um jeito totalmente moderno, totalmente contemporâneo, muito curioso. E com certeza marcou o nosso ano. No mês de agosto foi o mês de 2 bombas. 2 quadrinhos que são reis nos seus segmentos. A gente está falando aqui de um sucesso da Funktoon, por exemplo, está sempre em primeiro lugar lá no top da plataforma. A gente está falando aqui de Angela e Bob. Eu particularmente sempre vi esse quadrinho no topo e nunca entendi o porquê. Claro, não tinha lido ainda, mas eu desconfiava que era alguma coisa bem marcante que você não consegue parar de ler. E eu estava certo, cara. Quando a gente começou a ler, era mais umzinho, mais umzinho, mais umzinho. E assim a gente leu tudo que tinha à disposição. Conta a história de 2 pessoas comuns. Uma é a Angela, a outra é o Bob. Os 2 estão em busca de um grande amor, até mesmo consultando aplicativos de relacionamento, como é de praxe hoje no mundo moderno. Sendo que a Angela é uma menina, vamos dizer assim, um ser humano regular, e o Bob é um jacarezão. Sabe aquele gigante gentil? Então, o Bob representa tudo isso. O outro destaque do mês não poderia ser diferente. Um quadrinho que surgiu como uma grande surpresa, atingiu a todos da nossa comunidade, todos da cena, de um jeito fantástico. A gente está falando aqui de Bad Tiger. Exatamente, o quadrinho do Tigrinho. Para quem não sabe como é que é, esse quadrinho conta a história do Caio, que é um menino que odeia apostas por um motivo muito digno, muito significativo para a história. E nesse universo particular, as apostas corroem o ser humano. Parece até o nosso, né? Transformando eles em criaturas bizarras, monstros que precisam ser derrotados. O nosso protagonista, aí sim, recebe a ajuda de um tigrinho, não do nosso mundo aqui, tá? Um tigrinho muito mais interessante. Ganha superpoderes também, e aí então ele pode vir a enfrentar esses humanos que se tornam monstros corrompidos pelas apostas. Setembro, cara, que mês recheado foi setembro. É um mês onde a gente se aprofundou em uma história muito marcante para o nosso ano chamada Sentia por Mim. Uma história muito profunda que conta a história de 2 garotas, a Abigail e a Sofia. A Abigail é uma menina muito tímida, muito discreta. Ela é uma desenhista, ela pretende inclusive submeter um trabalho para um grande concurso de quadrinhos. E a Sofia é uma menina super pra cima, super otimista, que ajuda muito nesse processo de se reconectar com o seu desenho, de realmente tentar submeter esse trabalho para esse concurso. E a história delas, cara, é muito legal. O quadrinho como um todo conta a história de como essa amizade se aprofunda ao longo dos capítulos, abordando diversos aspectos das 2 personagens. Conhecemos também Super Pique. Pensa em um mundo em que as brincadeiras de infância são superpoderes daquelas crianças. Existe uma super competição nesse universo chamada Super Pique, em que as crianças competem usando essas habilidades. A estética desse quadrinho parece um cartoon moderno. Pra galera que gosta dessa estética de cartoon, é fantástico, é apaixonante e eu quero muito saber para onde vai.
conhecemos também A Um Universo de Você, um quadrinho original flip-through, contado naquela forma de webcomic, sabe? E realmente, galera, eu acho essa história muito única. A gente conhece uma protagonista que tem uma estética meio de peixe, ela é meio que uma mulher peixe, tem barbatanas aqui no rosto, absolutamente linda, e que ela tem um poder, de certa forma, um pouco descontrolado. Próximo dela, se tiver alguma poça d'água, essa poça d'água pode se tornar um portal para uma outra dimensão. E é numa dessas que ela vem a conhecer futuros interesses amorosos aí, chegando até a fazer um triângulo amoroso. A história é muito engraçada, muito bem feita, os ganchos são incríveis, você fica doido para saber qual vai ser o próximo passo. Já conta com bastante capítulo e eu não vejo a hora de conhecer a conclusão dessa história em 2026. Olha, galera, o nosso outubro começou de forma explosiva. Exatamente, nós lemos o novo capítulo de Sense Life. É isso mesmo, galera, tivemos essa oportunidade incrível de ler em primeira mão o novo capítulo de Sense Life. E o capítulo novo manteve a qualidade do quadrinho lá no alto. Nós conhecemos personagens novos, conhecemos um dilema novo, conhecemos até mesmo um tributo novo. O Diego, personagem principal desse capítulo, que tá ali na sua batalha pessoal, em algum momento cruzou o caminho com o Caleb. E eu não vou mentir pra vocês não, eu acho muito bom que eles se confrontem mesmo, porque esses dois personagens são cheios de personalidade, são muito curiosos, e eu quero ver como é que vai se desenrolar o tributo desse Diego. Mês também, é claro, da nossa Semana do Terror, evento mais antigo na nossa comunidade. Nós lemos aí mais de 5 títulos fantásticos. Continuamos viagem aí em Willow Witch, quadrinho da bruxa Blair, que desafia toda uma organização religiosa responsável por manter o status quo desse mundo que caça bruxas, inclusive. Continuamos viagem também em Fantasyland, dessa vez uma história específica dentro do universo de Fantasyland, chamada Hospital Noturno. Conhecemos uma história fechada também, chamada Lorengá, Mais Tarde Naquela Noite, e Historietas na Penumbra. Todas histórias de terror, ou pelo menos com um jeitinho de terror, para você matar numa leitura só. Eu tenho certeza que vai adicionar muito no seu repertório de histórias para o Halloween. Agora, chegando ao fim do nosso ano, em novembro, eu quero trazer para vocês aqui a conclusão de um dos quadrinhos mais importantes do nosso ano, chamado Love Wars. Essa é uma história que hoje está fechada, a gente conhece todo um reino fantástico, é uma história sobre como lidar com o diferente. Simplesmente nessa história, os humanos firmam um pacto de convivência com vampiros e outras criaturas mágicas também. É uma história em que a gente acompanha essa decisão ao longo de gerações, ou seja, os protagonistas mudam de geração em geração e a gente percebe aquele dilema ali se alterando. Um momento de convivência entre as raças, depois um momento de cisão total e aí então um momento de recuperar o que foi perdido. Essa história definitivamente marcou o nosso ano, com lutas incríveis, para você ver como esse background é poderoso, né? Eu nem mencionei aqui as batalhas fantásticas que ele carrega. E se a gente está falando de batalhas fantásticas, eu não poderia deixar de trazer um dos mais marcantes do ano, Pitaco X Pitaco. Galera, essa história aqui ela é incrível, ela tem arcos de treinamento, ela tem batalhas bem shonenzão, batalhas entre membros da equipe contra um adversário poderoso, sabe aquela batalha que vai escalando? Mas não é só isso, a cada universo que eles vão cruzando, essa história vai se intensificando, é isso mesmo. A gente acompanha aqui o Pitaco, que é uma entidade maligna, multiversal, que caça todos os pitacos de cada multiverso para onde ele viaja. A gente tem universos específicos muito particulares. Um, onde é um ensino médio regular, onde acontece um apocalipse zumbi. Outro é um universo onde a gente acompanha uma versão do Pitaco universitário, ainda despertando seus poderes, vamos dizer assim. A gente acompanha um universo mecha, um universo com aquelas poses de JoJo's Bizarre Adventure, e a forma com que tudo isso é executado é muito bem feita. Na minha visão, a tendência é que isso tudo se misturasse de um jeito caótico. E caótico pro ruim, tá? Mas não é o caso, se mistura perfeitamente, as histórias se complementam, é tudo muito bem organizado, as versões de cada personagem em cada multiverso se alteram também. Gente, é incrível, vocês têm que conhecer. Foi um mês que nós nos aprofundamos em Lost Lilith também, um outro quadrinho que ficou com a gente por um tempão ao longo do ano. Nesse tempo todo a gente pôde mergulhar no dilema que a personagem principal, a Lilith, vive. Para quem não sabe, ela é a última criatura mágica de um clã
dos clãs mais poderosos do mundo mágico, e por esse poder ser tão único, ser tão descontrolado, ela é banida para uma realidade muito próxima da nossa. Lá ela conhece outras criaturas fantásticas que também vivem exiladas do mundo mágico. E onde nós estamos agora, essa história vem se aprofundando, porque parece que a história dos seus pais está intimamente ligada com uma guerra trágica que marcou o mundo mágico para sempre. Então a Liliad, ela não é só a última descendente do seu clã, ela também carrega segredos de uma guerra que marcou o seu mundo de origem no passado. Uma história que já conta com muitos capítulos, uma lore muito profunda que você precisa conhecer. Antes de chegar nos destaques do último mês do nosso ano, eu quero trazer 2 quadrinhos aqui que simbolizaram um sentimento que a gente carregou também ao longo do ano todo. Eu tô falando de Luz Primordial e de Dragon City Neo Genistar. Esses são 2 quadrinhos feitos por autores novos, novatos da nossa comunidade, ainda com muito caminho a percorrer, mas com uma força de vontade inabalável, que não se rende a nenhuma IA genérica, criando seus cenários, criando seus roteiros. São histórias que, acima de tudo, estão sendo contadas e a nossa comunidade está lendo cada palavra que eles criam. Então, em algum futuro, eu quero muito lembrar vocês de que esses caras resistiram o quanto eles puderam a essa onda de histórias genéricas, traços genéricos que a gente eventualmente vem sentindo por conta das IAs generativas. Vocês, autores que estão começando, contem com a LQN para ler as peças primordiais das suas histórias, as suas primeiras produções, porque a gente sabe que antes de você criar a sua obra-prima, você vai ter criado histórias que eventualmente têm um nível técnico, uma qualidade inferior, normal. Então eu quero destacar esses 2 aqui como símbolos do nosso ano de 25, que começou aí a nossa resistência em relação ao tema de IA. Agora sim, fechando o ano com o mês de dezembro. Foi em dezembro que nós lemos No Bico do Urubu. Gente, essa história é fantástica. Nós lemos vários capítulos ao longo do ano, mas No Bico do Urubu traz um universo distópico, um mundo igual ao nosso, porém um pós-apocalipse onde a necromancia tomou conta do cotidiano. Por exemplo, a obra se passa em Belo Horizonte, Minas Gerais. Só que Belo Horizonte não é mais Belo Horizonte, é Horizonte Fragmentado. E os protagonistas, o Black Dog e o Ed Caixão, cara, são um caso à parte. Que química esses 2 personagens têm. Os diálogos entre eles, antes de uma cena de ação, antes de batalhas fantásticas, antes de conhecer entidades sobrenaturais das mais bizarras possíveis, simboliza o diálogo entre 2 amigos, viajando de carro, cruzando estradas, andando de cidade em cidade, e assim, esse quadrinho ele ainda tem muito a entregar. A gente já viu ele se aprofundar algumas vezes e eu quero muito ver ao longo de 2026 como é que vai ser. Destaque também para um quadrinho que a gente conheceu nos 45 do segundo tempo, chamado Lua Roxa. Olha, galera, esse quadrinho se passa num mundo em que cada ser tem uma antena e essa antena é responsável por materializar os seus pensamentos, a sua imaginação. E é claro que isso precisa ser treinado. E a gente acompanha o protagonista numa escola de treinar a sua imaginação para materializar esses elementos do mundo físico. Uma história também numa estética bem cartoon, assim como Super Peak, que você precisa conhecer se você gosta desse estilo e desse tipo de história super viajada. Para fechar, momento do ano também que nós lemos Wanderer Joe. Galera, Joe é aquele mercenário que tem um coração gigante. Claro, ele tem ali toda a sua capa de mercenário ganancioso, mas ele é sim um herói, um cara que protege as crianças da vila por onde ele passa, as pessoas desfavorecidas, luta contra os governos autoritários que estão ali regendo no momento. Mas a arte, se você gosta de uma arte limpa, assim como Dragon Ball, por exemplo, Wanderer Joe é incrível, é muito próximo. Isso é inclusive uma resolução do autor. Esse é um quadrinho daqueles que já está pronto, podia estar em todas as bancas aí por aí fora. Fechando o ano, eu quero trazer para vocês aqui um destaque que eu tenho certeza que vai ser muito simbólico no nosso ano de 2026. Ele simboliza aqui tudo o que a gente vai conhecer nos próximos meses, tá? Eu quero trazer para vocês Hiro Tokami. Esse é um shonenzão daqueles muito brabo, onde o poder está muito baseado na mitologia nórdica. A gente conhece personagens com poderes oriundos do trovão, personagens com super velocidade, batalhas fantásticas que vêm a destruir a rua, explodir pedaços de concreto para todo lado, e um protagonista com uma vontade de ferro de conhecer o que existe além do seu mundinho, além da sua primeira área ali no JRPG, sabe como é que é? Olha, eu botei muita fé nesse quadrinho, eu tenho certeza que vem muita coisa boa daí, eu não vejo a hora de ler mais. É isso.